A casa respirava sob a luz amarela do lampião, como se ainda ouvisse o eco dos passos dos meus filhos que haviam acabado de partir. O corredor rangia com cada vento frio que entrava pela janela entreaberta, e o relógio na parede marcava as horas com uma lentidão cruel, como se quisesse me lembrar de que o tempo não tem pressa quando parece ter algo a esconder. A neta, minha neta muda, de 6 anos, estava ao meu lado, ocupando o espaço da tarde seguinte com o silêncio que a caracterizava. Ela não falava, não com palavras que eu pudesse ouvir. Falava com gestos, com olhares que chegavam antes das mãos, com a cadência de um mundo que só ela entendia. Foi assim que tudo começou. Uma casa que parecia respirar, uma noite que se aproximava como uma sombra, e 2 jovens que partiram, deixando para trás apenas a promessa do retorno, que nunca sabemos quando chega. O som da porta se fechando ainda ressoava em meus ouvidos quando a cidade lá fora ficou mais escura, como se um segredo tivesse caído do céu e se escondido entre as paredes velhas. Minha filha e meu genro partiram para uma viagem que não tinha agenda, somente a pressa de estar longe do que não podiam resolver ali, naquele instante. E eu fiquei com a responsabilidade de acompanhar aquela menina que não dizia as palavras que alguém pudesse entender, mas que me olhava com uma intensidade que parecia tentar decifrar meu próprio segredo mais antigo. O oleiro da cozinha ainda deixava vapor subir da chaleira, a fumaça dançando por entre as panelas como se quisesse contornar o ar da casa. O café, de café que eu sempre bebia pela manhã, ficou ali, sobre a mesa, esperando que eu o tocasse. Minha neta se acomodou ao meu lado, tensionando os ombros de modo delicado, como quem sabe que o mundo pode ser pesado demais para ser carregado sozinho. Ela me olhou com aqueles olhos que, apesar de serem tão grandes, pareciam pequenos orbes que guardavam uma verdade que o corpo não conseguia articular. E então, como se tivesse decidido, ela ergueu as mãos, não para falar, mas para pedir silêncio, para me fazer entender que havia algo que precisava ser visto sem ruído. Foi nesse instante que o pai, o meu filho, se tornou a sombra que não se via, mas que deixava um rastro importante. Ele não estava ali para me despedir. Ele estava ali para, de alguma forma, deixar uma pistada de advertência que só a minha filha entenderia se a peça estivesse no lugar certo. E quando o que ele disse atravessou a sala como uma vela que se apaixona pela escuridão, a casa pareceu estremecer um pouco, como se alguém tivesse puxado o tapete sob nossos pés para revelar o piso que não queríamos pisar. O que ele disse, em voz baixa, para a minha audição de mãe? Vovó, não beba o café que o papai fez para você. Ele quer aquilo. A frase veio simples, direta, quase banal, mas carregando um peso que me derrubou por dentro como uma onda fria que arrasta a areia até o joelho. Não foi o aquilo em si que me desarmou, foi a forma como a neta, nesse momento em que o silêncio parecia ter ganhado voz, abriu os olhos para o lado onde a bancada da cozinha devolvia ao mundo pequeno indícios demais. Ela não disse nada com a boca, não precisou. Fez um sinal apenas, quase inconsciente, como quem aponta um caminho sem querer que alguém o percorra. A mão tremeu, não por medo, mas por uma ansiedade que não cabia no peito de uma criança. E eu, que sempre fui a guardiã da casa, da minha neta, da nossa rotina que parecia inabalável, percebi que havia algo novo no ar, um território proibido, um segredo que não estava ali para ser compartilhado em palavras, mas para ser reconhecido pela percepção de quem observa com cuidado. Quando olhei para onde ela apontou, a luz fraca revelou uma coisa simples, porém sinistramente significativa. O rosto da chaleira ainda soltava aquele vapor suave, mas havia ao lado uma pequena embalagem envolta em papel alumínio, escondida entre a tampa da cafeteira e a borda da bancada. Não era uma ameaça óbvia, não era uma coisa que uma criança reconheceria como perigosa de imediato, mas o jeito como o metal refletia o brilho traçava uma linha tênue entre o que eu conhecia de nossa casa e o que eu não devia colocar sob a luz da minha curiosidade. Minha neta não piscou. Apenas continuou a me olhar como se aguardasse que eu resolvesse o enigma pela primeira vez. O que deveria fazer? A casa inteira parecia se segurar, como um animal que sabe que uma tempestade está chegando, mas não sabe quando. Eu poderia ter ignorado, fazer de conta que o café era apenas uma rotina antiga que tentava me lembrar de quem eu era,
Uma idosa com a memória um tanto torta que não precisava de mais perigos do que os já existentes na vida cotidiana. Poderia sim. Mas havia algo na expressão da minha neta que me impelia a não fechar a porta para uma possibilidade que poderia salvá-la, ou a mim, de algo que se insinuava como uma noite sem fim. A presença dela, tão quieta quanto firme, me garantiu que não era hora de fechar os olhos para o possível horror que se escondia embaixo da mesa, atrás da porta, na curva escura do corredor. Ao meu redor, as sombras pareciam engrossar, como se a casa respirasse mais fundo, com o peito peitoril de madeira tremendo sob o peso de um segredo que precisava ser revelado. O ruído de meus pensamentos não era menor que o som da chaleira, o leve sibilo do vapor que subia, o estalo das tábuas sob meus passos. E naquele instante, com a neta ainda olhando para mim, esperando um sinal de que tudo iria ficar bem, eu senti que minha vida poderia estar prestes a mudar de direção de uma forma que eu ainda não compreendia plenamente. O cupom de curiosidade que o destino voou para dentro da minha cabeça não era nada grandioso, apenas um detalhe. A neta, a menina que não fala, que não emite voz com palavras, foi quem me deu a pista inicial, sem saber que o mundo ao redor já não era mais o mesmo. Pois em cada gesto dela havia uma assinatura de verdade que muitos adultos guardam e raramente reconhecem. Quando o coração pode ver o que os olhos só insinuam, o mundo se revela em contornos de perigo e de salvação. E eu, que sempre fui acostumada a seguir as regras, a manter tudo sob controle, descobri que a minha própria sobrevivência, e possivelmente a da pequena, dependia de reconhecer o que a casa tentava sussurrar, sem palavras, apenas com a forma como o vapor subia, como o metal refletia, como a filha, na distância, escolhia não retornar ainda. O que eu vi naquele momento não era apenas a curiosa embalagem escondida entre a cafeteira e a bancada. Era o sinal de que alguém conhecia mal o meu lar, alguém que não via com clareza, ou que via demais e escolhera que eu não visse. E, pela primeira vez, senti o peso de que eu poderia estar diante de um enredo que ultrapassava o que meus olhos já tinham aprendido a aceitar. A neta fechou as mãos ao redor do ornamento de plástico que segurava o brinquedo favorito, uma coisa inocente que, naquele contexto, parecia ter se tornado um amuleto. E a simples aparência de inocência daquela peça, ali, no meio da cozinha, me deu uma coragem silenciosa, a coragem de não desconsiderar o que meus sentidos estavam começando a acompanhar. Eu não disse nada em voz alta. Não precisava. A casa, com seu jeito antigo de falar, já tinha dito o suficiente para mim. Algo estava errado, algo ligado ao café, ao pai que havia partido, à criança que lia o mundo pelos gestos, e a mim que, por instinto, sabia que a próxima hora seria decisiva. A neta se acomodou novamente ao meu lado, o queixo apoiado levemente no ombro, como quem quer ouvir o que a vida tem a dizer quando as palavras falham. E, em meio ao silêncio que nos envolve, o mundo lá fora continuava a girar, sem pressa, como se soubesse que a verdade iria se revelar apenas quando estivéssemos prontos para suportá-la. A noite seguiu devagar, com a casa mantendo o seu segredo. E eu, uma mãe que já não tinha mais a pressa de resolver tudo, fiquei ali, olhando para a pequena figura ao meu lado, para as sombras que dançavam na parede e para o canto da bancada onde a embalagem escondida parecia, de algum modo, brigar pela nossa atenção. Através dos olhos da neta, eu começava a entender que o que parecia apenas uma manhã comum poderia se transformar na história mais longa que já vivi, a história da nossa salvação, se é que ainda havia tempo para salvá-la. E talvez fosse justamente esse o dia em que aprendi que, às vezes, salvar uma vida começa por não desconsiderar o menor sinal de perigo, por olhar com cuidado para o que os outros não veem, por ouvir o que as palavras não dizem. O relógio, teimoso, continuou a marcar o tempo, e a casa, com seu silêncio pesado, esperou. E eu, com a neta muda ao meu lado, fiquei ali, pronta para ouvir o próximo sinal, para entender o que aquela embalagem escondida significava, para perceber se o mal já tinha entrado pela porta ou ainda apenas rondava a casa como uma nuvem que não se decide a desabar. Porque, no final, o que salva a vida pode nascer de um gesto simples, de uma frase inaudível, de um sinal que aparece no canto do olho. E eu precisava entender o que o meu mundo estava tentando me dizer antes que fosse tarde demais.
A manhã apareceu quando a casa ainda suspirava no ar morno, como se tivesse acabado de acordar de um pesadelo que não se lembrava de ter sonhado. A chaleira, cansada de tanto vapor, exalava um cheiro de ferro e água quente que se misturava ao odor antigo do quarto, das cortinas, da madeira que rangeu sob o peso do silêncio. Minha neta ainda estava ali, em pé ao lado da mesa, os olhos fixos num ponto que eu não via, mas que o corpo dela já tinha decifrado: o espaço entre a cafeteira e a bancada, onde a embalagem embrulhada em papel alumínio repousava, discreta como um segredo que não ousa respirar. O café, aquele café que eu bebia como quem toma fôlego, ficou esquecido, intocado, o xícara repousando na mão vazia. Não o peguei. Não seria possível, não naquele dia em que a casa parecia me aprender a ouvir o que não se diz. Minha neta, muda como sempre, deixou que o peso do silêncio se acomodasse sobre os ombros pequenos, e eu entendi que aquele peso não era apenas o cansaço de uma criança que ainda não compreende o mundo, mas o sinal de que o mundo já havia passado a mão sobre ela sem pedir permissão. Quando o sol ainda não tinha decidido se iria nascer naquela cozinha, a pequenina abriu os dedos em direção do tal segredo, não com gesto de curiosidade infantil, mas com uma precisão que me atravessou as veias como o frio bate a pele. Seus olhos, grandes, estavam fixos na embalagem, mas havia nelas uma coisa quase humana, a insistência de quem sabe reconhecer o que não deve ser visto, de quem lê entre as linhas do que parece inofensivo. E então, sem uma palavra, ela me passou o olhar que dizia tudo. Aquilo não era para estar ali. Aquilo era uma pista que insistia em não ser ignorada. Passei a mão pelo ouvido esquerdo, onde o jogo de lembranças sempre encontrava abrigo, para que o mundo não me empurrasse de volta ao ruído da manhã como se fosse um monte de coisas simples que se resolvem com conversa e café. A embalagem continuava ali, envolta em alumínio, refletindo a luz de uma lâmpada que tremia, como se a casa inteira estivesse prestes a vacilar sob o peso do segredo que guardava. O que mais me chamou a atenção não foi o objeto em si, mas o modo como ele parecia ter sido posto ali com uma intenção, não de cafuné, não de lembrança, mas de algo que pretendia atravessar o dia sem que a lógica o reconhecesse como perigo imediato. Não havia passos de ninguém além dos meus e da menina. Não havia voz que saísse da garganta para alertar, apenas o sussurro do mundo inteiro, tentando conversar com a minha pele. E ainda assim, a certeza me assaltou de novo. Não era hora de agir como se nada estivesse fora do lugar. Se a casa respirava mais fundo, era porque o segredo pedira ar, pedira tempo, pedira que alguém o olhasse sem pressa, sem os 1000 conselhos que damos às pessoas queridas para que não vejam o que não podem transformar. Eu, que fui acostumada a carregar feridas com a paciência de quem sabe que a cura também tem o jeito de uma rotina, sentei-me na cadeira ao lado da neta. Não falei, não precisava. O silêncio nos envolveu como uma manta espessa, mas não acolhedora. Era um silêncio que pesava, que obrigava a olhar para o que já estava diante dos nossos olhos. E foi nesse peso que encontrei a primeira resposta. Não uma resposta segura, não uma solução pronta, mas o começo de uma compreensão de que o nosso lar, por mais antigo que seja, pode esconder um corredor escuro que só a coragem de uma criança tem permissão de abrir. A manhã prosseguiu com o tempo marcando passos lentos, quase de propósito, para que pudéssemos ouvir cada ruído que o mundo insistia em fazer ali dentro. O balançar da cortina na janela parecia compor uma música tímida para acompanhar o meu raciocínio. O que aquela embalagem significava ali, naquele momento, junto ao café, junto à mãozinha da neta que não falava. Cada detalhe, o reflexo do metal, o lamiré do papel alumínio, a distância entre a cafeteira e a bancada, tornava-se uma pista que me conduzia a uma direção sem mapas, a uma verdade que ainda precisava de tempo para se revelar sem que eu me machucasse ao tentar forçá-la. Então, sem alarmismo, sem gritos, apenas com o cuidado de quem não quer despertar monstros que dormem sob os sofás, decidi observar. Não retirei a embalagem, não a escondi, nem a expus como quem procura explicação rápida. Coloquei a chaleira de lado, afastei o café quase como quem afasta uma lembrança que pode ferir e deixei à frente da bancada apenas o espaço necessário para a neta apoiar as pequenas mãos tremidas,
para que o sinal que ela me dava pudesse crescer sem ruídos. O que eu vi não foi apenas uma curiosidade infantil transformada em enigma. Foi a confirmação de que meus instintos não haviam falhado. A vida, quando chega, carrega consigo o peso de uma escolha que não distingue entre criança e adulto, entre amor e medo, entre o que pode salvar e o que pode destruir. Ao redor, a casa continuava a falar nos seus dialetos antigos. O ranger das tábuas, o assopro da ventania que insistia em bater na janela entreaberta, o tic-tac do relógio que parecia acelerar o tempo para não nos deixar escapar o segredo que nos prendia. E eu, com a neta muda ao meu lado, compreendi que o próximo passo não seria apenas desvendar o que a embalagem significava. Seria, mais importante, proteger aquilo que ainda não tinha palavras para se dizer. A vida que podia depender de uma decisão que não precisava ser grande, apenas atenta. O dia tornou-se uma espécie de humor tenso, um filtro que deixava passar apenas aquilo que valia a pena reconhecer. E no meio desse filtro, a menina continuou a olhar para o lado da bancada, como se desejasse mover o mundo com o simples gesto de um olho. Eu, por minha vez, mantive as mãos quietas, não para não assustá-la, mas para não assassinarmos o milagre que se insinuava. A chance de detectar antes o que se escondia atrás daquilo que parecia inofensivo. E com cada minuto que passava, a certeza de que minha vida dependia de não subestimar o que minha neta me oferecia sem palavras crescia dentro de mim como uma vela que não precisa de fôlego para manter a chama acesa. O que virá a seguir não estava escrito, não ainda. Era uma linha que começava a se desenhar na bruma da cozinha, um traço invisível que só poderia ser visto com paciência e com o cuidado de não deixar o medo falar mais alto do que a razão. A neta não disse nada, não precisava. Ela me deixou entender que, neste dia, a vida batia na porta, sem anunciar, apenas com o peso de um segredo que precisava de olhos atentos para não se tornar destino. E eu, que já vivi tantas manhãs sem saber o que elas trariam, descobri que a salvação pode nascer de um gesto simples. Não ignorar o menor sinal, ouvir o que o silêncio parece querer ensinar e manter acima de tudo a promessa de proteger o que ainda resta de inocência no mundo de sombras em que vivemos. A manhã chegou com um silêncio que parecia pesado demais para uma casa tão pequena. A neta permaneceu ao meu lado, ainda sem palavras, mas com aquele olhar que mordia o ar como quem desfia um nó invisível. A embalagem continuava ali, encostada na borda da bancada, envolta no brilho opaco do alumínio que se refletia na lâmpada tremendo. O café permaneceu intocado, mas não era mais a mesma coisa. Era como se ele soubesse que algo havia se movido no interior da casa, que o aroma familiar de cada manhã tinha ganhado outra direção, outra intenção. Eu, que sempre soube medir o mundo pelo peso das coisas simples, senti o peso da decisão ainda antes de entendê-la. A neta, com aquele gesto mínimo que parecia carregar uma voz inteira, abriu a mão e apontou discretamente para a embalagem. Não houve palavras. Não houve ruídos. Houve apenas o sinal claro de que aquilo não devia estar ali, que aquilo não era para ser visto por nós dois sem que algo grande pudesse acontecer em consequência. E, onde havia silêncio, o meu sangue começou a correr mais rápido, como se a casa respirasse pela garganta de quem ousa tocar num segredo perigoso. Não precisei ouvir mais nada. O que eu sorvi de lembranças naquele instante foi suficiente para entender que aquele objeto não era apenas um embrulho de supermercado, não era uma curiosidade infantil. Havia nele a promessa de algo que não cabia no meu dia a dia, um propósito sombrio que alguém, que não era eu ou minha neta, colocara ali com uma intenção clara. A neta não precisava falar para que eu entendesse o que o mundo tentava sussurrar. Ali havia alguém que sabia que a vida podia, num instante, virar outra vez. Eu toquei o peso da bancada com a ponta dos dedos, com aquele cuidado que dá medo de mexer o que pode desabar o que ainda está em pé. O alumínio refletia meu rosto, mas não era meu rosto que eu via ali. Era a imagem de uma ameaça velada que poderia alcançar o coração da casa, do lar onde tudo parecia tão estável. A embalagem parecia ter sido depositada ali como uma pista deixada por alguém que sabia onde eu iria estacionar meus olhos, alguém que conhecia a minha rotina melhor do que eu. E,
Naquele instante, a minha mente correu para a frase do meu filho, aquela que parecia tão distante de tudo, mas que se encaixava com precisão torta na minha memória. Não beba o café. Ele quer aquilo. A neta piscou uma vez, sem pressa, como quem fecha uma porta que não deveria ficar entreaberta. E então houve o movimento. Não uma fuga, nem uma gritaria, mas um ato simples, quase banal, que carregava em si o peso de toda uma vida que dependia de uma decisão tomada sem medo. Aproximei a cadeira da bancada, sentei-me de lado, mantenho meu corpo firme para não deixar que a curiosidade me pusesse em risco e, com um gesto que seria quase um ato maternal, afastei o objeto do alcance do tampo. Não retirei a embalagem ainda. Apenas a afastei, criando ali um espaço de ar limpo, de possibilidade de que o segredo pudesse permanecer contido, pelo menos por mais alguns minutos. A neta observou o movimento, seus olhos grandes fixados naquela pequena peça de metal e plástico. E, em silêncio, ela me deu a segunda pista de que amanhã não iria seguir o curso previsível de café, notícias e conversas mansas. A casa, que até então parecia apenas uma testemunha, tornou-se participante de algo maior, como se estivesse se abrindo para a possibilidade de que alguém, lá fora, conhecesse canduras e perigos que não cabem na nossa vida simples de rotina. Eu senti a respiração da casa se ajustar, o rangido das tábuas sob os meus pés, o leve tremor da lâmpada que oscilava, tudo conspirando para que eu não esquecesse que aquele objeto não era apenas uma peça de decoração fria, mas um sinal de que a vida pode depender de uma decisão tomada no calor do momento. E então chegou à conclusão que não precisava de palavras para se firmar. O que eu precisava fazer não era confrontar o invisível com gritos, nem revelar o segredo para o mundo inteiro em busca de alguma justificativa. O melhor caminho era manter a distância segura daquele objeto, proteger a minha neta de qualquer coisa que pudesse acontecer e esperar o momento certo para agir com cabeça fria. Eu não iria descer para o pânico. Eu iria subir para a razão, com o coração batendo e as mãos ainda tremendo, mas decididas a não permitir que aquele segredo entrasse de vez pela porta. Ao final da manhã, a embalagem continuava ali, mas já não parecia mais apenas um enigma. Parecia um aviso, uma sinalização de que aquele dia não terminaria como os outros, que a vida pode empurrar a porta da nossa casa e nos colocar diante de escolhas que mudam tudo. A neta repousou a cabeça no meu ombro, ainda muda, ainda silenciosa, mas agora absolutamente clara na sua leitura do mundo. Ela me ensinava, sem palavras, a ouvir o que o silêncio tenta dizer quando o perigo se aproxima sem chamar. E eu respirei fundo, saboreei o amargo de uma verdade que não quer ser dita e soube que o próximo passo exigiria coragem, não de enfrentar monstros, mas de reconhecer que a vida pode depender de não tocar naquele segredo até que o tempo e a experiência me deem a direção certa. A manhã abriu-se, como se a casa tivesse finalmente encontrado o fôlego que lhe faltava desde o primeiro suspiro da noite anterior. O silêncio, que antes parecia apenas uma testemunha, ganhou uma consistência própria, pesada, quase tangível, como se pudesse ser tocado com as pontas dos dedos. A neta continuava ali, ao meu lado, os olhos fixos no espaço entre a cafeteira e a bancada, onde a embalagem embrulhada em alumínio ainda cintilava com um brilho prateado que não era de encanto, mas de aviso. O alumínio refletia meu rosto, e por alguns instantes eu não vi meu rosto. Vi a imagem de alguém que sabe que a vida pode mudar de cor num único instante, sem que ninguém peça licença para o medo. O café, que outrora era o meu compasso, ficou esquecido na tigela, como se soubéssemos que aquela manhã não caberia no ritmo de antes. O peso daquele objeto não era apenas o peso de uma embalagem. Era a prova de que alguém lá fora tinha movido as peças do jogo sem que eu tivesse participado da decisão. A neta, muda como sempre, levou o dedo exatamente ao espaço entre a cafeteira e a bancada e, com um movimento mínimo, apontou novamente para o embrulho.
Não houve voz, não houve sinal de pavor nos seus olhos. Havia, no entanto, uma insistência silenciosa, a mesma insistência que eu reconhecia em meus dias mais curtos, quando a vida me empurrava para uma linha de raciocínio que não aceitava atalhos. A primeira reação foi física. Eu aproximei a cadeira da bancada, sentei-me de lado, deixei o corpo inteiro em posição de escuta, como quem espera que o chão diga onde o peso deve ficar. Não retirei a embalagem ainda, apenas afastei-a, com o cuidado de quem coloca distância entre o que pode ferir e o que pode curar. O metal refletiu uma vez mais a minha imagem, mas o meu olhar não buscava apenas o reflexo, buscava uma explicação que não cabia nas palavras que eu ainda me recusava a usar. A neta abriu a palma da mão, sem gesto teatral, apenas para abrir espaço entre o objeto e o meu pulso, como quem dá passagem à coragem para entrar sem bater à porta. Foi então que a casa pareceu se transbordar de uma voz que não era de ninguém, mas que todos sabíamos ouvir quando o coração acelera um pouco mais do que o normal. O pai que havia partido para aquela viagem já não era apenas o pai de quem eu amara demais para admitir que o mundo poderia ser perigoso. Ele, naquele instante, assumia a persona de alguém capaz de deixar por trás não uma lembrança, mas um recado descrito em silêncio. Não havia rastro, não havia grito, apenas a certeza de que aquele dia não admitiria atalhos. Ou eu enfrentava o segredo com a precisão de quem sabe que cada movimento pode significar uma vida, ou eu o deixava crescer como uma sombra que se instala sem convite. A embalagem não era apenas uma coisa, era um mapa que punha em direção oposta o que eu acreditava ser o curso seguro das coisas. O que eu vi, entre o brilho do alumínio e a distância entre a cafeteira e a bancada, não era uma simples pista de supermercado. Era um sinal de que alguém conhecia a minha casa melhor do que eu me permitia crer. E, naquela manhã, enquanto a neta me observava com a paciência de quem sabe que o tempo é o único raio de luz que não pode faltar, compreendi que o meu papel não era desarmar monstros com a fala, mas manter a distância segura entre a criança que ali mora e o segredo que pode esmagá-la se eu o tocasse sem preparo. Não houve decisão dramática, não houve expulsão de medo com gritos. Havia, sim, o desejo contido de preservar o pouco que ainda restava de inocência naquela casa. O silêncio que não precisa de palavras para dizer 2 ou 3 coisas importantes. O cuidado com o corpo para não torná-lo refém de uma revelação antecipada. A convicção de que o tempo seria o melhor aliado da minha cabeça quando o assunto fosse agir com frieza. Então, apenas me movi com a delicadeza de quem sabe que qualquer passo mal dado pode arrastar a criança para o olho de uma tempestade. Afastei o embrulho de modo que a neta pudesse vê-lo, mas sem que a distância entre as mãos dela e o objeto fosse tão curta que pudesse transformar o espaço seguro em um campo de risco. A casa, em seu modo antigo de falar, pareceu concordar com o meu movimento. O ranger das tábuas, o sussurro do vento nas frestas, o brilho trêmulo da lâmpada que finalmente encontrou um ritmo estável. Tudo conspirava para que eu não me precipitasse, para que eu não me deixasse levar pela curiosidade como se fosse uma corrente de água. E ainda assim, a minha mente correu para uma conclusão que não precisava de palavras para se firmar. O segredo não era apenas sobre o que havia ali, mas sobre quem eu seria se, por acaso, esse segredo alcançasse minha neta. A minha neta muda, que não fala com a voz dos adultos, falava com uma linguagem de gestos, de olhares, de pequenas sutilezas que o corpo sabe reconhecer e que a boca nem sempre consegue articular. E eu entendi, pela primeira vez com a clareza que a ansiedade às vezes dá, que a proteção não é uma linha reta, que a salvação pode nascer da paciência, de não insistir, de permitir que o tempo mostre o que precisa ser feito. Ao final da manhã, o embrulho permaneceu à distância, não como uma ameaça que tivesse recobrado forças, mas como um aviso que ainda precisava de uma interpretação mais cuidadosa. A neta repousou a cabeça no meu ombro, o fôlego ainda curto, mas o olhar jamais firme. Ela não precisava falar para me ensinar como ouvir o mundo quando ele decide sussurrar segredos que doem na pele. E eu, com o coração batendo baixo, percebi que a próxima hora exigiria não somente coragem, mas uma nova forma de entender proteção.
Não impedir a vida de passar, mas escolher, com calma, o momento certo de agir para que o segredo não se converta em destino. Eu não prometi nada em voz alta. Apenas prometi a mim mesma não abrir mão da responsabilidade que a neta me confiava sem palavras. A responsabilidade de manter o segredo sob a guarda da casa, até que o tempo ou a experiência me mostrem o caminho para a saída segura. A nova manhã não veio serena como as outras que aprendi a aceitar com o tempo. Ela descia, pesando pouco a pouco sobre a casa, como o ar que fica carregado depois de uma tempestade que não chegou a cair, mas deixou a lembrança da chuva ainda alentando as janelas. A neta continuava ali, imóvel, o olhar cravado na fresta entre a cafeteira e a bancada, onde o embrulho cintilava sob o alumínio como se guardasse um segredo que não cabia nem no céu nem na mesa. O café, antes a artéria que puxava o dia, parecia agora apenas uma respiração antiga, uma lembrança do que era antes daquilo que a manhã insistia em trazer, sem pedir licença. Eu, que aprendi a medir o mundo pelo peso das coisas simples, senti de novo aquele peso que não se explicava com palavras. A neta abriu uma mão pequena, tão firme quanto os dedos de uma pessoa que já sabe onde o mundo fica mais perigoso, e apontou com precisão aquela posição entre o metal frio e o vidro opaco da lâmpada. Não houve ruído, houve apenas uma insistência silenciosa, como se o segredo tivesse encontrado uma fresta na respiração do ar e decidisse respirar junto comigo. E ali, entre o vapor que subia da chaleira e o brilho que o embrulho refletia, percebi que a conversa entre nosso destino e a nossa coragem não acontecia só na cabeça de quem tem medo. Acontece na pele, nas mãos, nos gestos que não precisam de palavras para avisar que o tempo está pedindo uma decisão. Não houve tumulto, não houve grito. A casa continuou com seu jeito antigo de falar, que eu aprendi a traduzir com paciência, linha por linha, como quem lê uma carta que chega sem selo e sem remetente. A neta movimentou o pulso com leveza, apenas para que eu entendesse que o segredo não era uma ameaça tão direta assim, mas um sinal que exigia um cuidado que não poderia ser forçado. E o que eu li nesse sinal não foi apenas o lembrete de que alguém, lá fora, conhecia a nossa rotina melhor do que nós mesmos. Foi a confirmação de que eu não poderia agir por impulso, nem tampouco congelar a casa na esperança de que o perigo sumisse por cansar de existir. A embalagem continuava ali, agora mais quieta do que antes, como uma pista que não quer gritar. O brilho do alumínio pareceu ganhar uma doçura cruel, pois refletia não apenas o meu rosto, mas a imagem do que eu seria se decidisse tocá-la sem pensar. Uma mulher que corta o fio da vida de quem não sabe falar, apenas observa. A palavra do meu filho ainda vinha à minha cabeça, aquela frase que parecia tão fora do lugar. Não beba o café, ele quer aquilo. E nesse silêncio que tudo parece apagar, a minha mente fez uma ponte entre o que a neta não dizia e o que o mundo tentava me ensinar sem pedir licença. Proteger é escolher o tempo certo para agir. E o tempo certo não é o mesmo para todos os segundos de uma manhã. Foi então que a neta deixou escorregar o peso da manhã da forma mais simples, sem alarde, sem apontar com o dedo para o objeto perigoso. Ela apenas se afastou um passo, inclinou a cabeça como se escutasse algo que eu não ouvia, e com aquele gesto mínimo, abriu espaço entre o embrulho e o meu braço. O espaço não era apenas físico, era uma distância necessária entre a curiosidade que pode destruir e a prudência que pode salvar. Eu, por minha vez, posicionei o corpo de modo que a cadeira ficasse de lado, como se eu estivesse me preparando para ouvir um segredo sussurrado ao pé do ouvido, sem que ninguém, além de nós dois, pudesse ouvir. Mantive as mãos imóveis, o olhar fixo na lona prateada, o coração batendo em um compasso que parecia ter aprendido a cadenciar o medo sem ser governado por ele. A cada respiração, o embrulho ganhava uma qualidade de mapa. Não era apenas uma coisa que o destino colocava no nosso caminho. Era uma promessa de que o mundo fora daquele quarto também sabia o que acontecia ali, e que o segredo tinha alguém do lado de fora que o monitorava com a paciência de quem coleciona pistas, não de quem inflama a sombra com fogo.
Eu sabia que o tempo não me dava ordens, ele apenas oferecia a chance de escolher corretamente entre manter tudo como está ou abrir o espaço para que a verdade entrasse, sem desabar a casa sobre nós. E mesmo sem palavras, a neta me ensinou, mais uma vez, que a coragem não é gritar, é deixar a respiração na linha certa, é mover-se com o cuidado de quem evita chamas que poderiam queimar a pele de quem ainda não sabe onde fica o limiar entre a curiosidade necessária e o perigo. Foi nesse limiar que decidi, não por bravura barulhenta, mas por uma forma de proteção que se constrói com o tempo. Não retirei a embalagem, apenas a desloquei com um movimento suave, criando entre o metal e o tampo um espaço de ar que não fosse um vácuo de medo, mas uma margem onde a razão pudesse respirar. A neta olhou para mim com uma luz diferente nos olhos, como se finalmente tivesse reconhecido o som do meu próprio silêncio e soubesse que ele não era fraqueza, mas uma linha de defesa traçada com o cuidado de quem já viu o que alguém pode fazer quando não há tempo para pensar. Ela não apontou mais. Apenas deixou que o silêncio entre nós dois fosse o testemunho de que amanhã ainda guardava a mão firme que a vida pediu. A casa pareceu concordar com o meu gesto sem pensar duas vezes. O ranger das tábuas acompanhou o meu movimento, a lâmpada balançou levemente, como se a casa inteira tombasse para ouvir o que eu ia fazer a seguir. E o vento que soprava pelas frestas resolveu brincar com a nossa coragem, levando uma fresta de ar para o canto onde o embrulho repousava. E, no meio desse diálogo silencioso entre o mundo lá fora e o mundo aqui dentro, entendi que a verdadeira escolha não era uma grande revelação pública, mas a capacidade de manter o segredo sob o abrigo da casa, até que o tempo, ou a experiência, mostre o caminho da saída segura. A manhã seguiu com um cânone de passos curtos. A minha respiração, a respiração da neta, o relógio que marcava um tempo que parecia exigir menos pressa e mais precisão. O embrulho permaneceu ali, não como uma bomba inata, mas como um lembrete incômodo de que a vida sabe guardar sinais que não devem ser apressados. A neta encostou a cabeça no meu ombro, ainda muda, ainda silenciosa, e pela primeira vez senti que o peso da responsabilidade, não de combater monstros com a fala, mas de entender quando é preciso agir para proteger, não era um fardo que eu carregaria sozinha. Eu o carregaria com a neta ao meu lado, com o segredo aquecido pela cautela, com a certeza de que a vida pode exigir de nós não uma explosão de coragem, mas uma vigília paciente, até que o tempo determine se há necessidade de abrir a porta ou apenas manter a porta entreaberta para ouvir o que o mundo tem a dizer sem quebrar a casa. Amanhã pareceu querer me testar mais uma vez, como se o tempo tivesse decidido que silêncio não basta quando o segredo ainda respira sob a superfície da mesa. O embrulho, ainda ali, cintilava de leve, não em alerta vermelho, mas em um tom que prometia paciência, aquilo que a vida exige quando a linha entre cuidado e curiosidade se alonga demais. A neta, muda como sempre, fixou os olhos na fresta entre a cafeteira e a bancada. E o gesto que abriu para mim não foi uma ordem, nem uma súplica. Foi uma confiança contida, a certeza de que naquele espaço cabia apenas o que não precisava de ruído para ser entendido. Não houve pressa. A casa, com seu falar antigo, continuou a ditar as entrelinhas do nosso dia sem alarde, como se soubesse que o verdadeiro movimento não é o que se diz em voz alta, mas o que se decide com a pele, com a respiração, com as mãos que se movem para afastar o perigo sem transformá-lo em espetáculo. Afastei o embrulho apenas o bastante para que o vidro opaco da lâmpada não nos devolvesse a imagem de uma ameaça concreta, mas sim a de um caminho possível. Um corredor estreito, iluminado pela paciência, que nos oferecia tempo para pensar sem nos arrastar para o erro. A neta abriu a palma da mão outra vez, como quem dá passagem a um segredo que não precisa de palavras. E, naquele gesto mínimo, eu senti o peso de que a proteção não depende de gritos, nem de empurrões dramáticos, mas de uma rede de decisões pequenas que, juntas, podem segurar uma vida sem quebrar a casa. O embrulho continuou ali, um mapa que não apontava para uma saída óbvia, mas para uma distância segura entre o que poderia ferir e o que poderia salvar. A minha mente,
Lenta por natureza, começou a desenhar as etapas de um cuidado que não precisava de lupa nem de interrogatório público. Manter a distância, observar com freios, esperar o momento certo para agir. Foi quando a casa apareceu de novo, respirar junto comigo, como se o ruído do mundo lá fora, passos, carros, vozes que se aproximam sem anunciar, pudesse quebrar a nossa reserva. O vento que atravessava a fresta foi ganhando um ritmo que o fazia parecer quase competente em ouvir o segredo que não se diz. E eu, com o corpo relaxado pela decisão de manter a distância, notei que a neta não apenas me olhava, ela desenhava com o silêncio uma linha de tempo que ligava o que víamos ali ao que poderia acontecer a qualquer momento fora da casa. O tempo, então, deixou de ser inimigo para tornar-se testemunha invisível de uma luta silenciosa entre cuidado e curiosidade. O embrulho continuou quieto, mas a sua presença já não era apenas um enigma de supermercado. Era uma promessa de que alguém do lado de fora, alguém que não confia na nossa rotina, sabia onde colocar o peso do perigo e que aquele peso poderia, a qualquer instante, tocar a nossa porta. A neta recostou a cabeça no meu ombro, o peso do mundo que não precisa de palavras para ser entendido, e eu soube que, se algo fosse acontecer, seria feito com a frieza de quem sabe que a vida não pede licença para salvar-se. Não havia promessas em voz alta. Havia, sim, um acordo tácito entre nós dois. Manter a distância necessária entre o que é conhecido e o que pode derrubar a nossa casa, até que o tempo ou a experiência nos mostre o caminho verdadeiro. Foi então que a neta fez o que não se espera de quem não fala. Moveu-se um pouco mais, sem pressa, quase como se testasse a cadência do ar entre a cafeteira e o embrulho, para ver se o segredo, ao receber aquele toque leve, reagiria de algum modo que não perturbasse o sussurro da manhã. E eu, que aprendia a ler o mundo pela linha tênue entre o toque e o afastar, reconheci aquela dança como o sinal de que não era hora de buscar respostas rápidas, mas de estar pronto para o que viesse sem se desesperar. Mantive as mãos sobre o tampo, não para segurá-lo, mas para segurar a minha própria respiração, para que o segredo não encontrasse o caminho da minha boca antes de encontrá-lo, devagar, no meu próprio peito. O dia, ainda nascente, continuou a ofertar pausas. Uma fresta de ar pela janela entreaberta, o ranger da madeira que parecia acender-se de novo, o reflexo do embrulho que não apontava para a violência, mas para a possibilidade de uma escolha que não queremos fazer, mas que pode ser necessária para que a casa não desabe dentro de nós. A neta, muda como sempre, não precisou dizer nada. O que precisou foi permanecer ali, como uma âncora que mantém firme a esperança de que não estamos sozinhos diante do que não entendemos. E eu, com o coração ainda acelerado pelo peso do segredo, percebi que a verdadeira proteção não é apenas uma ação, mas uma postura, a de não subestimar o que o silêncio não quer dizer, a de manter o espaço seguro entre o nosso cuidado e o mundo que pode, a qualquer instante, tentar vir pela porta. Ao final desta manhã que não se decidiu por completo entre medo e memória, o embrulho continuou onde estava, mas a minha cabeça já traçava o que precisávamos fazer para seguir em frente sem nos ferirmos. A neta repousou o queixo no meu ombro outra vez, e o silêncio, que já não parecia tão pesado, ganhou a certeza de que, às vezes, a salvação não é impedir a vida de continuar, mas escolher com tempo o momento certo de deixá-la respirar, sem pressa, sem espetáculo, apenas com a promessa de que vamos permanecer em guarda, juntos, até que o tempo nos mostre o caminho seguro para atravessar a porta sem quebrar o lar que amamos. A embalagem continuava ali, agora mais quieta do que antes, como uma pista que não quer gritar. O brilho do alumínio pareceu ganhar uma doçura cruel, pois refletia não apenas o meu rosto, mas a imagem do que eu seria se decidisse tocá-la sem pensar. Uma mulher que corta o fio da vida de quem não sabe falar, apenas observa. A palavra do meu filho ainda vinha à minha cabeça, aquela frase que parecia tão fora do lugar. Não beba o café, ele quer aquilo. E nesse silêncio que tudo parece apagar, a minha mente fez uma ponte entre o que a neta não dizia e o que o mundo tentava me ensinar sem pedir licença. Proteger é escolher o tempo certo para agir, e o tempo certo não é o mesmo para todos os segundos de uma manhã.
Foi então que a neta deixou escorregar o peso da manhã da forma mais simples, sem alarde, sem apontar com o dedo para o objeto perigoso. Ela apenas se afastou um passo, inclinou a cabeça como se escutasse algo que eu não ouvia, e com aquele gesto mínimo, abriu espaço entre o embrulho e o meu braço. O espaço não era apenas físico, era uma distância necessária entre a curiosidade que pode destruir e a prudência que pode salvar. Eu, por minha vez, posicionei o corpo de modo que a cadeira ficasse de lado, como se eu estivesse me preparando para ouvir um segredo sussurrado ao pé do ouvido, sem que ninguém, além de nós dois, pudesse ouvir. Mantive as mãos imóveis, o olhar fixo na lona prateada, o coração batendo em um compasso que parecia ter aprendido a cadenciar o medo sem ser governado por ele. A cada respiração, o embrulho ganhava uma qualidade de mapa. Não era apenas uma coisa que o destino colocava no nosso caminho. Era uma promessa de que o mundo fora daquele quarto também sabia o que acontecia ali, e que o segredo tinha alguém do lado de fora que o monitorava com a paciência de quem coleciona pistas, não de quem inflama a sombra com fogo. Eu sabia que o tempo não me dava ordens, ele apenas oferecia a chance de escolher corretamente entre manter tudo como está ou abrir o espaço para que a verdade entrasse, sem desabar a casa sobre nós. E mesmo sem palavras, a neta me ensinou, mais uma vez, que a coragem não é gritar, é deixar a respiração na linha certa, é mover-se com o cuidado de quem evita chamas que poderiam queimar a pele de quem ainda não sabe onde fica o limiar entre a curiosidade necessária e o perigo. Foi nesse limiar que decidi, não por bravura barulhenta, mas por uma forma de proteção que se constrói com o tempo. Não retirei a embalagem, apenas a desloquei com um movimento suave, criando entre o metal e o tampo um espaço de ar que não fosse um vácuo de medo, mas uma margem onde a razão pudesse respirar. A neta olhou para mim com uma luz diferente nos olhos, como se finalmente tivesse reconhecido o som do meu próprio silêncio e soubesse que ele não era fraqueza, mas uma linha de defesa traçada com o cuidado de quem já viu o que alguém pode fazer quando não há tempo para pensar. Ela não apontou mais. Apenas deixou que o silêncio entre nós dois fosse o testemunho de que amanhã ainda guardava a mão firme que a vida pediu. A casa pareceu concordar com o meu gesto sem pensar duas vezes. O ranger das tábuas acompanhou o meu movimento, a lâmpada balançou levemente, como se a casa inteira tombasse para ouvir o que eu ia fazer a seguir. E o vento que soprava pelas frestas resolveu brincar com a nossa coragem, levando uma fresta de ar para o canto onde o embrulho repousava. E, no meio desse diálogo silencioso entre o mundo lá fora e o mundo aqui dentro, entendi que a verdadeira escolha não era uma grande revelação pública, mas a capacidade de manter o segredo sob o abrigo da casa, até que o tempo, ou a experiência, mostre o caminho da saída segura. A manhã seguiu com um cânone de passos curtos. A minha respiração, a respiração da neta, o relógio que marcava um tempo que parecia exigir menos pressa e mais precisão. O embrulho permaneceu ali, não como uma bomba inata, mas como um lembrete incômodo de que a vida sabe guardar sinais que não devem ser apressados. A neta encostou a cabeça no meu ombro, ainda muda, ainda silenciosa, e pela primeira vez senti que o peso da responsabilidade, não de combater monstros com a fala, mas de entender quando é preciso agir para proteger, não era um fardo que eu carregaria sozinha. Eu o carregaria com a neta ao meu lado, com o segredo aquecido pela cautela, com a certeza de que a vida pode exigir de nós não uma explosão de coragem, mas uma vigília paciente, até que o tempo determine se há necessidade de abrir a porta ou apenas manter a porta entreaberta para ouvir o que o mundo tem a dizer sem quebrar a casa. A embalagem continuava ali, agora mais quieta do que antes, como uma pista que não quer gritar. O brilho do alumínio pareceu ganhar uma doçura cruel, pois refletia não apenas o meu rosto, mas a imagem do que eu seria se decidisse tocá-la sem pensar. Uma mulher que corta o fio da vida de quem não sabe falar, apenas observa. A palavra do meu filho ainda vinha à minha cabeça, aquela frase que parecia tão fora do lugar. Não beba o café, ele quer aquilo. E nesse silêncio que tudo parece apagar,
A minha mente fez uma ponte entre o que a neta não dizia e o que o mundo tentava me ensinar sem pedir licença. Proteger é escolher o tempo certo para agir, e o tempo certo não é o mesmo para todos os segundos de uma manhã. Foi então que a neta deixou escorregar o peso da manhã da forma mais simples, sem alarde, sem apontar com o dedo para o objeto perigoso. Ela apenas se afastou um passo, inclinou a cabeça como se escutasse algo que eu não ouvia, e com aquele gesto mínimo, abriu espaço entre o embrulho e o meu braço. O espaço não era apenas físico, era uma distância necessária entre a curiosidade que pode destruir e a prudência que pode salvar. Eu, por minha vez, posicionei o corpo de modo que a cadeira ficasse de lado, como se eu estivesse me preparando para ouvir um segredo sussurrado ao pé do ouvido, sem que ninguém, além de nós dois, pudesse ouvir. Mantive as mãos imóveis, o olhar fixo na lona prateada, o coração batendo em um compasso que parecia ter aprendido a cadenciar o medo sem ser governado por ele. A cada respiração, o embrulho ganhava uma qualidade de mapa. Não era apenas uma coisa que o destino colocava no nosso caminho. Era uma promessa de que o mundo fora daquele quarto também sabia o que acontecia ali, e que o segredo tinha alguém do lado de fora que o monitorava com a paciência de quem coleciona pistas, não de quem inflama a sombra com fogo. Eu sabia que o tempo não me dava ordens, ele apenas oferecia a chance de escolher corretamente entre manter tudo como está ou abrir o espaço para que a verdade entrasse, sem desabar a casa sobre nós. E mesmo sem palavras, a neta me ensinou, mais uma vez, que a coragem não é gritar, é deixar a respiração na linha certa, é mover-se com o cuidado de quem evita chamas que poderiam queimar a pele de quem ainda não sabe onde fica o limiar entre a curiosidade necessária e o perigo. Foi nesse limiar que decidi, não por bravura barulhenta, mas por uma forma de proteção que se constrói com o tempo. Não retirei a embalagem, apenas a desloquei com um movimento suave, criando entre o metal e o tampo um espaço de ar que não fosse um vácuo de medo, mas uma margem onde a razão pudesse respirar. A neta olhou para mim com uma luz diferente nos olhos, como se finalmente tivesse reconhecido o som do meu próprio silêncio e soubesse que ele não era fraqueza, mas uma linha de defesa traçada com o cuidado de quem já viu o que alguém pode fazer quando não há tempo para pensar. Ela não apontou mais. Apenas deixou que o silêncio entre nós dois fosse o testemunho de que amanhã ainda guardava a mão firme que a vida pediu. A casa pareceu concordar com o meu gesto sem pensar duas vezes. O ranger das tábuas acompanhou o meu movimento, a lâmpada balançou levemente, como se a casa inteira tombasse para ouvir o que eu ia fazer a seguir. E o vento que soprava pelas frestas resolveu brincar com a nossa coragem, levando uma fresta de ar para o canto onde o embrulho repousava. E, no meio desse diálogo silencioso entre o mundo lá fora e o mundo aqui dentro, entendi que a verdadeira escolha não era uma grande revelação pública, mas a capacidade de manter o segredo sob o abrigo da casa, até que o tempo, ou a experiência, mostre o caminho da saída segura. A manhã seguiu com um cânone de passos curtos. A minha respiração, a respiração da neta, o relógio que marcava um tempo que parecia exigir menos pressa e mais precisão. O embrulho permaneceu ali, não como uma bomba inata, mas como um lembrete incômodo de que a vida sabe guardar sinais que não devem ser apressados. A neta encostou a cabeça no meu ombro, ainda muda, ainda silenciosa, e pela primeira vez senti que o peso da responsabilidade, não de combater monstros com a fala, mas de entender quando é preciso agir para proteger, não era um fardo que eu carregaria sozinha. Eu o carregaria com a neta ao meu lado, com o segredo aquecido pela cautela, com a certeza de que a vida pode exigir de nós não uma explosão de coragem, mas uma vigília paciente, até que o tempo determine se há necessidade de abrir a porta ou apenas manter a porta entreaberta para ouvir o que o mundo tem a dizer sem quebrar a casa. Amanhã abriu-se, como se a casa tivesse finalmente encontrado o fôlego que lhe faltava desde o primeiro suspiro da noite anterior. O silêncio, que antes parecia apenas uma testemunha, ganhou uma consistência própria, pesada, quase tangível, como se pudesse ser tocado com as pontas dos dedos. A neta continuava ali, ao meu lado,
os olhos fixos no espaço entre a cafeteira e a bancada, onde a embalagem embrulhada em alumínio ainda cintilava com um brilho prateado que não era de encanto, mas de aviso. O alumínio refletia meu rosto, e por alguns instantes eu não vi meu rosto. Vi a imagem de alguém que sabe que a vida pode mudar de cor num único instante, sem que ninguém peça licença para o medo. O café, que outrora era o meu compasso, ficou esquecido na tigela, como se soubéssemos que aquela manhã não caberia no ritmo de antes. O peso daquele objeto não era apenas o peso de uma embalagem. Era a prova de que alguém lá fora tinha movido as peças do jogo sem que eu tivesse participado da decisão. A neta, muda como sempre, levou o dedo exatamente ao espaço entre a cafeteira e a bancada e, com um movimento mínimo, apontou novamente para o embrulho. Não houve voz, não houve sinal de pavor nos seus olhos. Havia, no entanto, uma insistência silenciosa, a mesma insistência que eu reconhecia em meus dias mais curtos, quando a vida me empurrava para uma linha de raciocínio que não aceitava atalhos. A primeira reação foi física. Eu aproximei a cadeira da bancada, sentei-me de lado, deixei o corpo inteiro em posição de escuta, como quem espera que o chão diga onde o peso deve ficar. Não retirei a embalagem ainda, apenas afastei-a, com o cuidado de quem coloca distância entre o que pode ferir e o que pode curar. O metal refletiu uma vez mais a minha imagem, mas o meu olhar não buscava apenas o reflexo, buscava uma explicação que não cabia nas palavras que eu ainda me recusava a usar. A neta abriu a palma da mão, sem gesto teatral, apenas para abrir espaço entre o objeto e o meu pulso, como quem dá passagem à coragem para entrar sem bater à porta. Foi então que a casa pareceu se transbordar de uma voz que não era de ninguém, mas que todos sabíamos ouvir quando o coração acelera um pouco mais do que o normal. O pai que havia partido para aquela viagem já não era apenas o pai de quem eu amara demais para admitir que o mundo poderia ser perigoso. Ele, naquele instante, assumia a persona de alguém capaz de deixar por trás não uma lembrança, mas um recado descrito em silêncio. Não havia rastro, não havia grito, apenas a certeza de que aquele dia não admitiria atalhos. Ou eu enfrentava o segredo com a precisão de quem sabe que cada movimento pode significar uma vida, ou eu o deixava crescer como uma sombra que se instala sem convite. A embalagem não era apenas uma coisa, era um mapa que punha em direção oposta o que eu acreditava ser o curso seguro das coisas. O que eu vi, entre o brilho do alumínio e a distância entre a cafeteira e a bancada, não era uma simples pista de supermercado. Era um sinal de que alguém conhecia a minha casa melhor do que eu me permitia crer. E, naquela manhã, enquanto a neta me observava com a paciência de quem sabe que o tempo é o único raio de luz que não pode faltar, compreendi que o meu papel não era desarmar monstros com a fala, mas manter a distância segura entre a criança que ali mora e o segredo que pode esmagá-la se eu o tocasse sem preparo. Não houve decisão dramática, não houve expulsão de medo com gritos. Havia, sim, o desejo contido de preservar o pouco que ainda restava de inocência naquela casa. O silêncio que não precisa de palavras para dizer 2 ou 3 coisas importantes. O cuidado com o corpo para não torná-lo refém de uma revelação antecipada. A convicção de que o tempo seria o melhor aliado da minha cabeça quando o assunto fosse agir com frieza. Então, apenas me movi com a delicadeza de quem sabe que qualquer passo mal dado pode arrastar a criança para o olho de uma tempestade. Afastei o embrulho de modo que a neta pudesse vê-lo, mas sem que a distância entre as mãos dela e o objeto fosse tão curta que pudesse transformar o espaço seguro em um campo de risco. A casa, em seu modo antigo de falar, pareceu concordar com o meu movimento. O ranger das tábuas, o sussurro do vento nas frestas, o brilho trêmulo da lâmpada que finalmente encontrou um ritmo estável. Tudo conspirava para que eu não me precipitasse, para que eu não me deixasse levar pela curiosidade como se fosse uma corrente de água. E ainda assim, a minha mente correu para uma conclusão que não precisava de palavras para se firmar. O segredo não era apenas sobre o que havia ali, mas sobre quem eu seria se, por acaso, esse segredo alcançasse minha neta.
A minha neta muda, que não fala com a voz dos adultos, falava com uma linguagem de gestos, de olhares, de pequenas sutilezas que o corpo sabe reconhecer e que a boca nem sempre consegue articular. E eu entendi, pela primeira vez com a clareza que a ansiedade às vezes dá, que a proteção não é uma linha reta, que a salvação pode nascer da paciência, de não insistir, de permitir que o tempo mostre o que precisa ser feito. Ao final da manhã, o embrulho permaneceu à distância, não como uma ameaça que tivesse recobrado forças, mas como um aviso que ainda precisava de uma interpretação mais cuidadosa. A neta repousou a cabeça no meu ombro, o fôlego ainda curto, mas o olhar já mais firme. Ela não precisava falar para me ensinar como ouvir o mundo quando ele decide sussurrar segredos que doem na pele. E eu, com o coração batendo baixo, percebi que a próxima hora exigiria não somente coragem, mas uma nova forma de entender proteção. Não impedir a vida de passar, mas escolher, com calma, o momento certo de agir para que o segredo não se converta em destino. Eu não prometi nada em voz alta, apenas prometi a mim mesma não abrir mão da responsabilidade que a neta me confiava sem palavras. A responsabilidade de manter o segredo sob a guarda da casa, até que o tempo ou a experiência me mostrem o caminho para a saída segura.